Oi pessoal, eu sou o Eduardo e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre fontes reguladas. Eu tenho visto no fórum muita gente se atrapalhando com esse assunto, então eu resolvi dar alguns exemplos aqui de como que isso deve ser feito, como se calcula efetivamente uma fonte regulada para se ter sucesso no projeto. Eu vou falar em especial da fonte que eu projetei aqui para o Otávio, o nosso oitavador valvulado. Eu optei por usar uma regulagem na tensão de filamento para não ter problema com ramo e outras coisas. E também para poder explicar para vocês como que isso deve ser feito. Tá? As válvulas que nós usamos aqui, elas precisam de 6 volts e 1.2 ampere para operarem corretamente. Tá? Aí vai ter alguém falando, pô Eduardo, você vai usar o 7806 para passar 1,2 ampere? Ele não aguenta. Calma que a gente vai chegar lá. Uma coisa que a gente já sabe, se eu tenho 1,2 ampere aqui, eu tenho que ter 1,2 ampere aqui. Então, eu tenho que a intensidade de corrente que o transformador deve fornecer é, no mínimo, 1,2 ampere. Resta agora descobrir qual que é a voltagem que eu vou precisar. Normalmente se coloca na saída do 7806 ou qualquer outro da série um capacitor para dar uma mãozinha nas variações abruptas de corrente que pode haver. Esse capacitor costuma ser da ordem de 100 microfarads. Não precisa ser maior, também não convém que seja muito menor que isso. Aqui 10 volts é mais que suficiente, porque a gente vai estar trabalhando com uma tensão de 6 volts apenas. Tá? O 7806, para ele fornecer esses 6 volts aqui na saída, ele precisa na entrada de 8 volts limpo, ou seja, sem ripple. Tá? O que é o ripple? O ripple é o seguinte, depois que a gente passa aqui pelo retificador, a forma de onda fica uma coisa mais ou menos assim. As senoides vão ficar cortadas todas para o lado de cima. Tá? E aí com o capacitor a gente consegue esse tipo de filtragem toda ondulada aqui. Essa tensão que a gente tem oscilando na tensão contínua que nós obtivemos é chamado de ripple. Tá? Se você tirar toda a carga da sua fonte e for medir com o multímetro, ele vai dizer para você, olha, a tensão que você tem ali é isso aqui. Ele vai medir para você a tensão de pico. O que é um número falso. Tá? Porque no instante em que você ligou qualquer coisa vai aparecer o ripple, e aí o seu multímetro vai começar a montar uma voltagem que passa pela linha média do ripple. Tá? A gente tem que levar tudo isso aqui em conta na hora de fazer a fonte. Para o 7806, eu preciso que esta tensão aqui, que é a tensão mínima, limpa, ou seja, eu não tenho oscilação, que eu vou cortar tudo isso aqui fora. Tá? Só vou aproveitar a parte de baixo. Isso aqui tem que ser 8 volts. Tá? E aí o meu 7806 vai cortar a coisa aqui embaixo, para deixar 6 volts. Eu tenho que ter excedente aqui para ele poder trabalhar, senão não vai funcionar corretamente. Então a gente já sabe uma coisa, que eu vou ter que ter, nesse ponto aqui, 8 volts limpo. Ok. Mas como é que eu faço para saber quanto que é o ripple que eu tenho aí, para poder saber qual é a voltagem que eu vou precisar no meu transformador? Para isso existe uma formulinha. A voltagem do ripple é igual a corrente que eu vou usar, dividido por 2FC, onde F é a tensão da rede e C é o capacitor que eu estou usando. A corrente é em amperes, a frequência em hertz e o capacitor em faradays. Não vai ninguém colocar aqui 1000, porque não é 1000 microfarads. A gente tem que colocar isso aqui em faradays. 1000 microfarads vai dar 0,01 Faraday. Tá? Fazendo a continha, a gente chega aqui. Usando um capacitor de 1000 microfarad, eu vou ter uma voltagem de ripple de 10 volts. Ou seja, eu precisaria ter, para usar aqui um capacitor de 1000 microfarads, nesse ponto aqui, a tensão de pico aqui em cima tinha que ser 18, que eu preciso de 8 limpo para o meu integrado, e o resto vai ser ripple, que eu vou jogar fora. Pô, eu vou estar jogando fora 10 volts, é muita coisa. Então a gente aumenta
o valor do capacitor. Como eu já fiz várias contas, eu sei que o que vai passar 4.700 microfarads. Então aqui eu vou ter que usar 4.700 microfarads, tá? E com isso eu vou ter uma tensão de Ripple de 2,13 volts, o que é bastante razoável. Então esse capacitor aqui, ele vai ter que suportar a tensão de pico nesse ponto, que vai ser os 8 volts que eu tinha, mais os 2,13 volts que eu vou ter de Ripple. Tá? Mas a gente não vai especificar a voltagem dele ainda, vamos esperar um pouco, porque ainda tem mais. Bom, a hora que eu passo aqui pelo retificador, que vai ser um retificador de silício, eu perco mais 0,7 volts, que é a queda de tensão na junção do silício. Aí o que vai acontecer? Eu preciso que este transformador aqui me forneça uma tensão de pico que vai ser os 8 volts que eu preciso aqui, mais os 2,13 volts do meu Ripple, mais 0,7 volts da queda de tensão do diodo. Fazendo a conta, a gente vai chegar que a tensão de pico necessária é igual a 10,83 volts. Ok? Joia! Então quer dizer que o meu transformador tem que fornecer 10,83 volts? Não! Isso aqui é a tensão de pico mínima. Tá? Eu estou trabalhando no talo aqui. Tá bom? O que acontece? Isso aqui eu vou ter que dividir por raiz de 2. Porque isso aqui é tensão de pico, gente. É o pico da minha onda. É este valor aqui em cima. Tá? A hora que eu faço essa divisão aí, eu vou chegar em 7,65 volts. Joia! Então quer dizer que o meu transformador tem que ser de 7,65 volts? Não! Isso aqui está no talo, isso é o mínimo. A gente costuma colocar mais 10% em cima disso aqui. Tá? Então esse transformador aqui, ele vai ter que ser no mínimo de 8,4 volts. Só que não existe no mercado um transformador de 8,4, 0,8,4 para vender. O valor mais próximo comercial para esse transformador aqui vai ser V igual 9 mais 9 volts. Esse é o transformador que a gente vai usar. Com o transformador 9 mais 9 volts, eu tenho que a minha tensão de pico nesse ponto vai ser de 12 volts. O que vai dar muito bem para atender os 10,8 que eu precisava. Aí esse capacitor aqui, ele vai ter que suportar essa tensão de pico. O valor comercial mais próximo dessa tensão vai ser 16 volts. Então agora a gente já sabe o que está acontecendo aqui. Joia! Então tá bom. Quer dizer que aqui então, neste ponto, eu tenho uma tensão de pico de 12, então neste ponto aqui eu tenho 12,72 volts de pico. Não, pessoal, não tem 12,72. Não tem 9 vezes raiz de 2. E o 0,7 daqui? Vai para onde? Então aqui, na verdade, eu vou ter 12 volts. Nesse ponto. Livre. Aliás, pico. Tá? Só que desse pico, eu tenho 2,13 volts, que é Ripple. A hora que eu for medir isso com o meu multímetro, ele vai cortar isso para metade. Então, se eu for medir a voltagem aqui, eu vou chegar em alguma coisa perto dos 11 volts. Tá? Por que eu quero saber esses 11 volts aqui? Isso aqui é o que vai ajudar a gente a dar uma turbinada no 7806. Joia. Eu sei o seguinte, eu preciso de 1,2 ampere de corrente. E aqui eu tenho 6 volts. Aqui eu tenho 11. Então quer dizer que a diferença de tensão desse ponto para esse ponto são 5 volts. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um resistor
De modo que parte da corrente passa pelo resistor e a outra parte passa pelo 7806. Assim eu alivio esse 7806. E quanta corrente a gente vai deixar passar pelo resistor? Eu costumo deixar passar metade. Então, se a gente tem aqui 1,2 ampere, é legal deixar passar 600 mA pelo resistor. Aí, se vocês fizerem a conta, 5 volts dividido por 0,6 mA, isso vai te dar um resistor de 8,3 ohms. Pô, legal. E se eu colocar um resistor menor, passa mais corrente? Tá? Se a gente colocar aí um resistor de 6,8 ohms, eu vou ter 700 mA passando aqui por cima e o resto, os outros 500 mA passando aqui por baixo. Essa é uma opção muito boa. Tá? Eu estou com o integrado trabalhando metade da carga. Ele tem bastante folga para trabalhar, tá? E eu tenho aqui uma dissipação um pouco maior no resistor do que no integrado. Resistor é uma coisa feita para esquentar, integrado nem tanto. Tá? Cabe dizer o seguinte, essa técnica aqui eu só posso usar porque eu tenho certeza que eu vou ter 1,2 amperes saindo desse lado. Se eu não tivesse essa certeza, eu não posso usar esse resistor. Tá? Por quê? Porque se essa corrente cair muito, o integrado não vai cortar. Vai ter sempre esse dreno passando pelo resistor. Tá? Lembrem sempre disso aí. Vocês não podem usar um resistor para deixar passar mais corrente do que o mínimo que vai ser consumido. Ou o integrado não vai funcionar direito, pode até queimar. Tá? É assim que a gente projeta uma fonte. Percebam o seguinte, eu tenho aqui 6 volts e aqui eu tenho 9 mais 9 volts. Muita gente pega, vai fazer uma fonte de 6 volts, compra um transformador de 6 volts. Está errado, não vai funcionar. Vou fazer uma fonte de 12, compra um transformador de 12. Está errado, não vai funcionar. O 7812 precisa de pelo menos 14 volts e meio na entrada para funcionar. Senão não vai dar certo. Tem muita gente no fórum postando fontes de 12 volts que não funcionaram. Por quê? Porque usou um transformador de 12 volts. Se você for usar o 7824, que é para 24 volts, a entrada dele tem que ser no mínimo de 27. Não tem como você usar um transformador de 18 volts e querer tirar os seus 24 volts do outro lado. Não vai sair, não vai funcionar. Tá? O jeito correto de você projetar uma fonte é desse jeito. É do fim para o começo. E se você precisar de uma corrente maior, você pode usar essa técnica do resistor. Caso você tenha certeza de que vai haver sempre consumo desse lado. Tá? E isso é importante. Não vá ficar colocando resistor aí de bypass nas suas fontes, sabendo que uma hora você vai poder desligar isso aqui. Se você desligar esse troço aqui, zerar a corrente, esse resistor vai danificar o 7806, ou 7812, ou qualquer outro que vocês usarem. Tá certo, pessoal? Não deixem de postar as suas opiniões lá no fórum, tá bom? E eu fico aguardando comentários de vocês. Um grande abraço, seu amigo Eduardo.